Nessa revisão da semana, nós vamos falar e repassar para você novamente o que aconteceu na semana anterior, começando a lhe dizer que tudo aquilo que as pessoas não conseguem compreender, elas não conseguem acreditar, elas não conseguem conceber. É verdade, e eu já deixei claro para você, que as pessoas precisam compreender as coisas para que elas acreditem e para que elas consigam dar continuidade naquele entendimento, naquele conhecimento. Se isso não acontecer, ela simplesmente deixa de lado, ela simplesmente não dá o passo seguinte, ela não se coloca diante da situação porque ela não compreende o que está acontecendo. E daí vem a importância do conhecimento, a importância de você estar buscando constantemente conhecimento, de você entender e saber como você deve pensar com exatidão, separando o joio do trigo, né? Eu coloquei para você, e você também entendeu, a importância de você separar as coisas, os fatos e as coisas que fazem diferença, daquelas que são insignificantes e não são importantes na tua vida ou não fazem sentido para você alcançar o teu objetivo. Quando você tem esse tipo de entendimento, as coisas na tua vida mudam. Por quê? Porque você não vai perder tempo com coisas que não fazem diferença para o teu objetivo. As informações, o conhecimento e tudo aquilo que você precisa adquirir para pensar com exatidão tem que ser algo coerente. Coerente com aquilo que você acredita, coerente com aquilo que você se dispôs a fazer, coerente com o teu objetivo definido. Mas não basta só isso. Você precisa também selecionar o que é importante daquilo que é dispensável, daquilo que não faz diferença, daquilo que simplesmente você vai perder tempo gastando tempo para conhecer aquilo, porque aquilo simplesmente vai ser uma informação dispensável na tua vida, no teu negócio, no teu objetivo. Portanto, meu amigo, deixa isso de lado e passa a pensar diante daquilo que é importante e que faz sentido para aquilo que você quer. Senão, de novo, você vai perder muito tempo com coisas que não vão te trazer nenhum resultado, nenhum fruto para a tua vida ou para o teu objetivo. Nós falamos também para você ter muito cuidado com os boatos e com as fake news. Anderson, por quê? Porque os boatos e as fake news, assim como várias outras mentiras e coisas falsas, elas são divulgadas diariamente, de forma maciça, e entram na vida da gente pela televisão, pela internet, pelo computador, pelo celular ou por qualquer tipo de aparelho ou de veículo de informação que você tenha acesso. Quando você não verifica, quando você não separa, quando você não sabe distinguir o que é uma notícia séria de uma notícia mentirosa, o que é uma fake news ou uma notícia efetivamente verdadeira daquilo que a pessoa está te apresentando, você vai ser levado a vício, a erro, a ser manipulado. Você não vai pensar com exatidão, porque você não vai conseguir saber se aquilo é verdadeiro ou não. E por quê? Porque você não investigou, você não foi atrás da fonte, você não teve a curiosidade de saber se a fonte da informação é fidedigna e se a pessoa que está dando a informação, ela tem autoridade para isso, ela tem conhecimento, ela tem gabarito, ela tem, vamos dizer assim, um histórico de vida para que aquela informação que ela põe para você como verdadeira, ela seja realmente fidedigna e não mais uma das milhares de fake news que a gente recebe todos os dias no nosso celular e em todos os meios de comunicação que tem por objetivo nos manipular. Toma cuidado com isso. Passa a ser curioso, fica atento com aquilo que você precisa colocar de conhecimento para dentro, para a tua vida, para que você possa não só não perder tempo e adquirir experiência e conhecimento em busca de realizar o teu objetivo. Diante desse fato, eu também te instiguei a investigar sempre as informações que as pessoas colocam para a gente como informações verdadeiras. Né? A gente já teve, ao longo do último século, várias coisas que foram requestionadas, redesenhadas e provaram-se não serem verdadeiras. Isso acontece e acontece com muito mais frequência do que você possa imaginar. Mas as pessoas que pensam com exatidão, elas não se deixam iludir, elas não entram nessa pegadinha. Elas simplesmente param,
e pegam parte do tempo para investigar, para entender se aquilo realmente é verdadeiro ou se aquilo é um conceito plural que as pessoas aceitam, mas que no final não é verdadeiro, não foi questionado, não foi checado, não foi estudado, não foi provado, não foi posto à prova pelas pessoas que produziram aquele resultado. Isso a gente vê todos os dias. Muita gente tentando vender, por exemplo, para você um produto de emagrecimento que as outras pessoas tiram aí as conclusões precipitadas, mas que no final ele não te emagrece em nada. É simplesmente algo que está sendo vendido para você para te manipular, para você acreditar, para você depositar na mão de outra pessoa o resultado que você quer ter na tua própria vida. Pula fora disso, começa a criar o hábito de investigar e de saber se aquilo que estão te apresentando é realmente verdadeiro ou nada mais, nada menos do que uma manipulação. Diante disso, eu também expliquei para você a importância do double check, a importância de você fazer uma checagem, uma verificação sempre daquilo que você fez, daquilo que você realizou, daquilo que você vai precisar apresentar ou trabalhar diante de um projeto que você se dispôs a fazer. Por que, Anderson? Porque a nossa mente é falível. Porque simplesmente ao longo do nosso trabalho, do dia a dia, do estresse, de tudo aquilo que a gente vive, trabalhando 10, 12, 14 horas por dia, faz com que os nossos reflexos, com que os nossos pensamentos, com que as nossas percepções, elas fiquem distorcidas, elas fiquem sofríveis, porque nos falta descanso, porque nos falta muitas vezes alimento, porque nos falta o sono por estar trabalhando tão drasticamente, tão estafantemente para obter o resultado. Diante disso, você precisa sempre da cobertura, você precisa sempre rever, recalcular, checar se as fórmulas estão de acordo, se o projeto está de acordo com o que foi concebido, se as pessoas assinaram os documentos e os contratos, ou seja, fazer sempre uma revisão antes de apresentar, antes de chegar à etapa final. Fazendo isso, você está se precavendo dos seus erros e, mais do que isso, você está pensando de forma exata, coerente e eliminando de uma maneira quase que total a possibilidade dos erros primários, de você ser levado a simplesmente ser enganado pela tua própria mente. Porque é uma coisa que acontece de forma comum para as pessoas que trabalham muito ou estão envolvidas em projetos muito estressantes e muitas vezes estafantes, mas que são necessários para se empreender num país como o nosso e na vida moderna como a vida de hoje. Além disso, eu falei para você que é uma coisa muito importante sobre as evidências e sobre os fatos. Os fatos são coisas que você não tem como contra-argumentar, porque são acontecimentos reais e verdadeiros. As evidências, meu amigo, minha amiga, eles simplesmente são atitudes tomadas por pessoas que acreditam que aquilo é verdadeiro, mas não têm certeza. Porque não é possível checar, porque não é possível verificar com exatidão. Mas as pessoas passam isso adiante como se verdade fosse. E essas evidências, elas são muito necessárias e muito prudentes quando você faz uma investigação criminal, por exemplo, porque ela precisa linkar um ponto a outro, porque trata-se de um quebra-cabeça, trata-se de uma dificuldade que você tem para solucionar um crime ou algo que foi feito de maneira escondida. Os fatos verdadeiros, as situações que acontecem no dia a dia, não são coisas escondidas, são coisas realizadas e vividas pela humanidade e que você tem que separar, porque os fatos são coisas críveis. As evidências, muitas vezes, elas se mostram falsas, elas não se concretizam no final. Muitas vezes você acredita que uma pessoa agiu de uma forma porque ela estava no lugar certo na hora errada e aquilo trouxe para você a evidência de que ela participou do negócio. No final, ficou claro que ela estava ali por outro motivo.
por outra razão. Se você acreditar na evidência, você está acreditando em terra movediça, você está construindo a tua casa na areia. Se você acreditar nos fatos, se você verificar os fatos, se você checar as informações, se você fizer um double check da tua vida, das coisas, você vai ter a possibilidade de não só pensar com exatidão, mas criar em você o hábito da curiosidade e do questionamento daquilo que te apresentam e que você verifica que não foi testado, que você verifica que não tem autoridade e mais, que aquela pessoa ou que aquela empresa ou que aquela instituição que está colocando aquilo como verdadeiro nada mais é do que um manipulador da sociedade e uma pessoa que quer levar você e outras mais a pensarem sem exatidão, a pensarem de forma dispersa, levando a você a perder dinheiro, a cometer erros e acreditar em falsas verdades. Eu te aguardo no próximo episódio.